Olá, eu sou André Tarifa e você está aqui assistindo esse vídeo porque hoje nós vamos ler mais um capítulo do livro Calma, escrito por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos para metade do livro, capítulo 16, chama Tópicos da Irritação. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: o capítulo anterior, o 15, era Sofrendo Reprovações. E ele tratou, se você não viu o vídeo pode assistir, e ele tratou de quando as pessoas nos reprovam por conta do nosso comportamento, às vezes justa, às vezes injustamente. Quando eles destilam esses comentários, às vezes maldosos, contra a gente. E o capítulo de hoje vai colocar cada um de nós na posição daquele que se irrita facilmente e às vezes comete os mesmos equívocos que as pessoas cometiam conosco aqui no capítulo anterior. Vamos dar uma andadinha, vamos ver o que acontece? Começa assim: se a irritação já se te fez um hábito, pensa nas desvantagens dela para que te livres de semelhante desajuste espiritual. Olha só, primeira observação importante: essa irritação constante é um desajuste espiritual. Olha só que coisa, parece uma coisa corriqueira do dia a dia, né? Tudo bem que se irritar de vez em quando está absolutamente dentro da normalidade. Agora, a constância nessa irritação é um caso sério. Trata-se de um desajuste. Bom a gente se observar. Aliás, esse livro inteiro, para mim, tem sido maravilhoso ler e compartilhar aqui com vocês. Esse livro inteiro é sobre a individualidade. É sobre nós mesmos, olharmos para nós, observarmos o nosso comportamento, entendermos essas diversas situações. Calma, paciência, serenidade, que são palavras que ele usa com muita frequência em quase todos os capítulos, é uma conquista individual. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Segundo parágrafo. Ora, se você está constantemente irritado, vamos ver o que ele fala agora. Ora, pedindo a divina providência a força precisa a fim de que te resguardes na tolerância. Aí eu vou te chamar a atenção aqui para o terceiro parágrafo do capítulo anterior, quando nós éramos vítimas, entre aspas, da ofensa ou da reprovação de alguém. Qual que era a indicação dele? Ora, pedindo inspiração à divina providência. Agora, se você é o irritado, ora, pedindo a divina providência a força precisa a fim que te resguardes na tolerância. Khalil Gibran, que é um filósofo, um escritor, autor de várias obras lindas e de frases inteligentíssimas e muito profundas, tem uma frase dele que diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos, e por estranho que pareça, sou grato a todos esses professores. É isso. Nós temos que entender que essas pessoas que nos causam irritação, aliás, aqui eu preciso fazer outra observação. Nós tendemos a colocar a culpa nos outros pela nossa irritação. Nunca a culpa é nossa. Mas, na verdade, ficar irritado ou não é uma escolha pessoal. Então, nós estamos nos permitindo ficar irritados por causa de tal situação ou de fulano de tal ou de cicrano, entendeu? Pelo menos é assim que eu vejo, é assim que eu tenho estudado, é assim que eu tenho me observado. E é sempre tudo muito pessoal. Então, talvez você assista esse vídeo e chegue a uma conclusão completamente diferente da minha e tá tudo bem, tá bom? Então, a culpa nunca é do outro. Eu me permiti ficar irritado com aquela situação. Eu posso reagir de diversas maneiras. Uma delas é ficar irritado. A oposição a ela é não se irritar. Tolerância. Foi o recado de agora. Ora pedindo a Deus tolerância. Imagina o azedume como sendo um espinheiro magnético
arremessando raios de energia destruidora em todas as direções. Todas as direções. Olha só, ele nem está falando que você está emitindo esses raios contra quem te irritou. Na verdade, esses raios saem para qualquer lugar. Eu costumo assistir programas de veterinários. Gosto bastante. E lá nos Estados Unidos tem muita área verde, bosque, etc e tal. E tem um programa que fica numa dessas cidades assim muito pequenas. E é muito comum chegar lá no consultório do doutor, cachorros cheio, com o rosto lotado de espinhos, daqueles animais que têm espinhos, que quando se irritam, a reação do organismo dele é expelir aquilo para se defender. E os cachorros curiosos que vão lá fuçar no meio do mato, fuçar no meio do bosque, encontram um bicho desse e voltam com a cara toda espinhuda. Quando eu li esse parágrafo, eu pensei nisso. Falei, meu Deus! E olha só, não sei se é igual, mas quando os cachorros voltam com espinho, o espinho fica impregnado neles. Né? Então, eu fiquei imaginando isso. A gente emite esses raios de energia destruidora e talvez isso talvez se impregne, se fixe nas pessoas que são atingidas por isso. Olha como complicado e profundo pode ser essa situação. Pode ser essa situação. Então, eu acho que vale a pena nos observarmos e evitarmos de espalhar para todos os lados esses raios destruidores por conta da nossa irritação. A intemperança mental nunca auxilia a ninguém. Uma frase carregada de aspereza, na maioria dos casos, pode ser figurada como sendo um murro no rosto das melhores oportunidades que te procuram. Olha o tamanho da força da palavra. Repito, uma coisa que eu já falei em outros vídeos, em capítulo 3 desse livro, é muito sobre essa comunicação. Tem um vídeo na minha playlist, mas se você quiser, leia o livro mesmo. É um livro pequenininho, fácil de ler. E mostra a importância, a carga energética que as palavras carregam. E isso aqui ele reforça bastante. E por que ele fala que a minha interpretação, que pode ser um murro no rosto das melhores oportunidades que te procuram? Vou repetir a frase do Khalil aqui. Nós aprendemos o silêncio com os faladores, a intolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos. Porque cada uma dessas pessoas, cada uma dessas situações que nós vivemos, são oportunidades de aprendizado. E na medida que nós nos irritamos, nos desequilibramos dessa forma, nós estamos simplesmente dando um murro nessas oportunidades. Nós não estamos vendo a lição que está ali. A oportunidade do equilíbrio, do aprendizado, da superação. Quando você é muito irritadiço, como está escrito aqui no livro, comum. Não conta para ninguém. Eventualmente eu também sou. Nós não percebemos essas oportunidades que nós temos de não nos irritarmos e quanto importante isso pode ser na nossa melhora pessoal. Emmanuel é dureza, né? Ânimo violento apenas agrava situações e complica problemas. Agora vem uma frase muito importante. O costume de enraivecer-se é um predisponente a moléstias de trato difícil. E aqui eu vou dar uma pausinha. Em outubro desse ano agora, né? 2 meses atrás, 2 meses atrás, eu fui convidado a fazer um vídeo num outro canal que chama Mensagem que Acalma, da minha amiga Jaciara, para falar sobre o Outubro Rosa, e que é esse mês de campanha de prevenção e tratamento do câncer de mama. E eu tive que pesquisar bastante, porque não era uma área que eu conheço. E eu precisava entender como, justamente isso que Emmanuel fala agora, como esse mecanismo pode ser piorado ou amenizado com o poder da nossa mente, com a forma que pensamos e reagimos às situações. E aqui Emmanuel fala o seguinte: o costume de enraivecer-se é um predisponente a moléstias
de trato difícil. Vê bem que ele nem está falando de... às vezes a gente fica nervoso, fica com dor de estômago, eu não sei vocês, eu fico. Então, mas ele está falando de coisas ainda mais sérias. E aí, pesquisando lá para o Outubro Rosa, eu encontrei... Quem fala muito desse médico é o José Carlos de Luca. Eu, inclusive, assisti uma palestra dele específica sobre a doença e como a nossa mente e que recados as doenças trazem para nós. Ele fala muito de um médico americano, oncologista, chamado Bernie Siegel. O Dr. Bernie Siegel escreveu vários livros, clássicos não, best-sellers, né, que se fala, que venderam muito, falando justamente de como nossa mente, como nosso comportamento, como os nossos pensamentos afetam o nosso físico. E é muito sério isso. Eu acredito muito nisso, pelo que eu estudo, pelo que eu vivenciei nos anos que eu estou tentando me melhorar, a hora que eu despertei para a necessidade de uma melhora pessoal, uma escola de aprendizes do Evangelho. Então, é muito sério isso. O Dr. Bernie Siegel fala dos benefícios que o nosso pensamento pode trazer ao nosso corpo, dos malefícios que os pensamentos trazem ao corpo. É um médico oncologista e que realmente testou cientificamente dentro da área dele, do campo dele, e ele é muito respeitado entre os cientistas e médicos lá dos Estados Unidos, viu? Não é uma coisa esotérica, não. Tem uma base, tem um fundamento ali, inclusive com depoimentos de pacientes dele ao longo da carreira. Então, vamos abrir os olhos para as consequências físicas da forma como nós agimos e nós pensamos. E a irritação pode trazer moléstias muito graves, como diz o nosso amigo Emmanuel. Continuando e caminhando para o final do capítulo, condenação não edifica. É óbvio, só apontar, só falar você é isso, você é aquilo, ou essas coisas que nós fazemos quando estamos irritados, nada positivo sai disso. E condenar por condenar também não traz resultado positivo nenhum, não muda a situação, nem deixa a gente menos irritado por isso. Aliás, convido vocês a fazerem essa reflexão. Quando nós estamos irritados e saímos abrindo a boca, vomitando impropérios, qual é o resultado que advém disso? Qual é o resultado que advém disso? Alguma coisa positiva? Se alguém já viveu uma situação positiva depois de ficar muito irritado e sair falando irritações por aí, e teve um resultado positivo, levanta a mão aí e faz um comentário para mim, tá bom? Vai ser ótimo descobrir. Ainda que o coração se te mostre ferido, conversa com serenidade e esclarece com paciência. Um gesto de gentileza opera prodígios. E assim acaba o capítulo. Quando ele fala, ainda com o coração se te mostre ferido, conversa com serenidade e esclarece com paciência. Serenidade, paciência, calma, tolerância são palavras comumente e usadas em abundância nesse livro. Veja bem, o capítulo 16 é a metade do livro. E eu já li essas palavras muitas vezes aqui com vocês. É exatamente isso. Eu já falei, acho que em outro capítulo, uns 2 capítulos atrás, uma frase do Miramês que falava assim, olha, se a gente não consegue falar nada de positivo diante de uma situação, é melhor ficar calado. Emmanuel também tem uma frase de fala isso, é melhor ficar calado. Se nada positivo vai sair, fique calado. Espere o reequilíbrio, né? Porque essa irritação é um desequilíbrio forte. Espere o reequilíbrio, espere o melhor momento para daí poder falar. Às vezes, a causa se esvai, do mesmo jeito que veio e vai embora. E daí você nem tem mais nada para ver, nada para conversar, nada para esclarecer, porque a razão daquilo tudo, pelo menos aquilo a qual acreditamos a razão, né? Eu acho que o outro me irritou, aquela situação me irritou, às vezes aquilo vai embora do jeito que veio. E a única consequência disso foi eu ter ficado irritado e ter me machucado e ter me agredido, ter espalhado esse veneno que Emmanuel fala aqui, ter dado um murro na cara da situação, como Emmanuel fala aqui, e as consequências são todas minhas, porque eu fiquei irritado.
não resolvi nada, não aliviei nada, não melhorou nada a situação, só me prejudiquei. Só eu mesmo sou a grande consequência do mal que eu mesmo causei. Antes disso, né? Antes disso do que a gente machucar alguém, antes disso do que a gente ferir alguém, mas, poxa, vamos nos amar também, não nos agredir, não nos ferir. Essa é uma grande lição que esse livro traz. Afinal, Jesus falava assim, ame ao próximo como você ama a si mesmo. Olha o tamanho da relevância dessa frase. Para eu amar o próximo, eu preciso me amar e me amar muito, para que eu consiga espalhar isso ao outro. Se eu não me amo, se eu me maltrato dessa forma, que tipo de tratamento que eu vou dar ao outro? Ai, Emmanuel, ai, Jesus Cristo, vocês são maravilhosos. Muito obrigado pelo trabalho de Jesus primeiro, lógico, né? E depois desses espíritos todos que vieram aqui dentro do escopo da doutrina espírita trazer mais esclarecimentos para a gente, abrir mais a nossa mente, as nossas possibilidades, interpretar à luz da doutrina espírita os ensinamentos que Jesus nos trouxe, né? Eu sou muito grato por isso, sou muito feliz por isso. Beijo no coração de todos, até o próximo vídeo com o capítulo 17. Eu espero que vocês tenham gostado, como eu gostei. Fiquem com Deus.